Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Vayetze, que significa e ele sai. Gostaria de falar um pouco hoje sobre a Sulam e Yaakov, que é a escada de Yaakov. E eu gostaria de tentar trazer a você uma nova perspectiva de um texto que já foi tão explorado por muitos rabinos, mestres, teólogos. Tentarei então trazer algo a você que seja tão edificante quanto e mostrar para você quem estava no alto daquela escada, ok? Então, antes de nós chegarmos a esse ponto, é preciso mostrar para você o seguinte, que já em Gênesis 28:10, a Torá diz assim: partiu Yaakov de Beersheba e foi-se a Harã. Uma coisa interessante é que a Torá não precisaria tecer esse comentário. Por quê? Yaakov saiu de Beersheba. Para que ela vai usar todos esses detalhes para descrever a saída de Yaakov de onde ele estava? Todos nós sabemos que ele estava em Beersheba. Mas quando a tradição judaica toma esse texto, o que ele está dizendo? Que quando um tzadik, um homem justo, sai de uma cidade, saem com ele o brilho, a glória e o ornamento desta cidade que está sobre a sua vida. Um profeta está deixando a terra e o espírito profético está indo junto com ele. Uma coisa muito interessante essa, porque quando Yaakov saiu, ele levou consigo toda aquela unção profética que ele carregava. Ele levou consigo tudo aquilo que o Eterno já havia colocado em suas mãos. E no meio do caminho ele tem que parar para poder descansar no caminho de Beersheba até Harã. E quando ele para, acontece uma coisa interessante. Gênesis 28, do 12 ao 15, diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os mensageiros de Elohim subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava em cima dela, e disse: eu sou o Eterno Elohim de Abraham, teu pai, e o Elohim de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Interessante, irmãos, nós tomarmos estes versículos, esse bloco de versículos aqui, para nós começarmos a entender algumas coisas. Primeira coisa é o sonho que esse homem tem. A palavra sonhar em hebraico é halam, e ela vem da raiz halam também, que significa ser forte e saudável. Por isso, quão necessário é que nós sonhemos. Não só sonhos durante a noite, mas sonhar de olhos abertos. Sonhar com aquelas coisas que vão nos fortalecer. Sonhar com aquilo que o Eterno coloca em nossos corações. Porque os sonhos, eles são a matéria-prima da realização. Só quem pode sonhar com algo, pode perseguir aquele alvo, pode lutar por aquilo até alcançá-lo. Yaakov tem um sonho, e quando ele sonha, ele vê uma escada, em hebraico sulam. Ela vem da raiz salal, em hebraico, que significa erguer, amontoar, exaltar. Engraçado que Yaakov estava indo para um lugar onde ele iria tomar uma esposa sem nenhum tostão. Ele iria chegar lá na casa dos seus parentes, na casa do seu tio, para ser mais exato, sem dinheiro algum.
E a Torá vai nos contar, e posteriormente nós vamos falar sobre isso, que ele vai sair de lá rico, mais rico do que o próprio sogro dele. Então, o Eterno estava dizendo uma coisa para Yaakov. Ele estava dizendo, filho, eu vou te levar para um lugar, onde ali eu vou te exaltar, onde ali eu vou te fazer crescer, eu vou te erguer, de uma tal forma, que as pessoas vão olhar e vão dizer, como você chegou até aqui? Interessante que quando Yaakov vai embora, os demais filhos de Labã comentam com ele, dizendo que ele roubou o sogro. E quando você pega o relato da Torá, você vai ver que ele trabalhou para poder alcançar aquilo. E nós vamos ver uma outra coisa interessante. O Eterno fez algo tão tremendo, que aqueles homens que eram ímpios não entenderam, e por não entenderem o que o Eterno havia feito, acusaram Yaakov de algo que ele não havia feito. E vão pagar um alto preço por isso, mas quero mostrar para você algumas outras coisas aqui muito interessantes, tá? Quando a gente fala desse sonho da escada de Yaakov, a gente vai ver uma coisa assim, bem interessante, porque ela vai falar a escada vai falar de coisas que vão acontecer. E Yaakov vê no topo da escada um homem. E pelo relato, parece que ele vê o Eterno. Ok? A tradição judaica diz algumas coisas assim muito interessantes sobre isto, tá? Então, a escada de Yaakov expande esses detalhes do sonho de Yaakov, acrescentando que havia 12 degraus que levavam até ela, a tradição judaica diz. Tá? Para chegar até o topo haviam 12 degraus, o mesmo número das tribos de Israel, que viriam do próprio Yaakov. Ok? Então, em cada degrau, até o topo havia 2 rostos humanos, um à direita e um à esquerda, totalizando 24. Aí nós vamos entender uma outra coisa interessante. Pela tradição judaica, a escada de Yaakov está ligada com o Apocalipse, onde aparecem os 24 anciãos que aqui na escada já estão postados de um lado e do outro da escada. Tem mais? Tem mais. Ok? E segundo a tradição, o Eterno esperava lá em cima, tá? E ele chamou dizendo, Yaakov, Yaakov. Só que tem uma outra coisa interessante. A imagem-chave desse sonho, segundo a tradição judaica, é que o homem que estava no topo da escada, ele tinha um rosto de fogo. Um rosto de fogo. Meu pai, de onde vem isso? Ou a que vamos conectar esse rosto de fogo? Olha só que interessante a descrição de Yeshua em Apocalipse 1:13 e 14. E no meio dos castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma veste comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Ou seja, Yeshua tem um rosto resplandecente e os olhos dele são chamas de fogo. Só que, quando a gente vai para Apocalipse 2:18, quando o Senhor está falando com uma das congregações, para ser exato, a Tiatira, entendeu? Está escrito assim, escreve também ao mensageiro da congregação de Tiatira, isto diz o filho de Elohim, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão. Ou seja, novamente a figura do fogo aparecendo aqui no rosto de Yeshua. Então é muito interessante quando nós lemos esta passagem da Sulam de Yaakov, da escada de Yaakov, e fazemos essa conexão
com Yeshua. Muito interessante isso ser conectado assim, porque nós estamos fazendo algo que é fundamental para entendermos as Escrituras. Ou seja, essa escada que saía da terra e subia até os céus, quando os mensageiros sobem e depois descem, fica parecendo que está sendo feita uma troca também na guarda de Jacó, porque ele andava com os mensageiros, ele andava com anjos. Como ele está indo para um outro lugar, onde ele terá novos problemas, novos desafios, então ele precisa que a sua guarda de honra seja trocada, ou seja, parece que precisava haver também a substituição daqueles mensageiros, porque o que Jacó iria enfrentar, onde ele estava indo, certamente era maior do que aquilo que ele tinha passado na casa do seu pai. Então, essa guarda de honra dele, esses seres celestiais serão trocados e substituídos uns pelos outros. E também tem uma coisa interessante aqui, tá? Porque quando a gente está falando desse sonho aí, nós estamos falando de algo profético, tá? E nós estamos falando de algo que também vai determinar o futuro da nação de Israel. E segundo a tradição judaica, esse lugar onde ele estava, ele é chamado, tá, de Hamakon, o lugar. E na tradição judaica, Hamakon é o lugar onde depois foi construído o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. Então é como se Yaakov tivesse deitado ali naquele lugar, ele tivesse sido transportado para Jerusalém, e lá ele tivesse tido esse sonho, e tendo o sonho, ele então estivesse tendo essa revelação e essa conexão dos céus com a terra. Uma coisa também que nós precisamos parar para pensar, o Eterno deu para Yaakov esse sonho, e Yaakov ficou tão espantado com esse sonho, que ele acaba dizendo o seguinte: olha, esse lugar aqui é um lugar muito especial, ele é a porta dos céus. E interessante ele dizer isso, porque esse lugar é chamado de Sha'ar HaShamayim, ou seja, um portal que conduz aos céus. Então, aqui nós temos também um outro exemplo de que na Terra existem lugares onde a conexão com a eternidade é diferenciada. Ali existem portais. Rabino, mas isso não é coisa de ficção científica, isso não é coisa daqueles filmes de ficção científica futuristas, onde vai ter um portal aqui, abre e sai lá e tal. Não. Isso é coisa do judaísmo, isso é coisa da Bíblia, da tradição judaica. Os nossos sábios entendiam bem o que era isso. E nós entendemos que existem lugares onde a unção do Eterno, ela flui de forma diferente. Só quem já foi para Jerusalém é capaz de entender o que acontece quando nós vamos para o Kotel, o conhecido Muro das Lamentações. Só quem esteve lá vai entender o que eu vou dizer agora. Quando a gente chega naquele lugar, é como se abrisse uma porta e você se conectasse diretamente com o sétimo céu, com a sala do trono. Porque ali a unção que tem naquele lugar é uma coisa assim descomunal. É impressionante. Assim como existe algo diferenciado quando nós chegamos no túmulo onde Yeshua foi enterrado e dali ele ressuscitou. Ali existe algo também que é sobrenatural. Como a gente explica isso? Não explica. A gente vive. Rabino, você está querendo dizer que para mim ter uma experiência dessa eu tenho que ir para Jerusalém? Sim. Porque ali a experiência é única. Porque essa nação também é única. E segundo os nossos sábios,
Era esse o lugar onde Jacob estava deitado. É ali que se abre esse sonho para ele e esse portal, essa ligação dos céus e da terra. Então, a experiência que ele tem é um negócio único. Por isso, nós temos que entender o seguinte: ele recebeu do Eterno o privilégio de ter um sonho. E ali, o Eterno já estava dizendo o que faria com ele, com a descendência dele. Ele ali recebe do Eterno uma palavra, onde o Eterno diz para ele as mesmas palavras que foram ditas a Abraão acerca da sua descendência. Lembrando que o Eterno diz que ele estaria ali com ele. E que ele levaria Jacó, estaria junto de Jacó por onde quer que ele andasse. Isso é muito importante, dizendo o seguinte, que Jacó sabia disso, sabia quem era o Eterno por conta do relacionamento que ele tinha com o Eterno. Ele ouvia a voz do Eterno e sabia que era ele. Interessante a gente ver isso, porque o Eterno fala com Jacó que a descendência dele seria como o pó da terra. Ele já tinha dito isso a Abraão. Ele continua dizendo: estender-se ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que o Eterno falou com Abraão, repetiu para Isaac, agora novamente repete para Jacó. Aqui já tem uma profecia de dispersão do povo de Israel, porque quando o Eterno fala assim, que a descendência de Israel vai se estender pelos 4 quadrantes do planeta Terra, isso significa que o povo de Israel seria disperso. Aqui já tem uma profecia de dispersão, nestas palavras. E é incrível, irmãos, é incrível quando nós lemos estas palavras e entendemos que o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra são abençoados pela presença do povo de Israel, dos crentes em Yeshua naquele lugar. Pense numa coisa, pense num lugar onde não tem um judeu ou um crente em Yeshua naquela localidade. Aquilo deve ser, com todo o respeito que eu tenho pelos seres humanos, mas ali deve ser um inferno na terra. Por quê? Porque não há limites. As pessoas não têm limites quando elas querem fazer o mal. Em contrapartida, imagine uma cidade onde só tenha judeus e servos de Yeshua. Existem cidades onde o número de crentes em Yeshua é muito grande. E existem relatos que são verídicos de que a cidade é muito abençoada, de que há uma shalom, há uma diferença muito grande em como a cidade se comporta, o mover da cidade, o progresso da cidade é diferenciado. Isso por quê? Pela presença dos servos de Yeshua naquele lugar. Quando Yeshua diz que nós somos o sal da terra e a luz da eternidade, ele não estava brincando. Ele estava dizendo o seguinte: vocês vão dar gosto para esse planeta. A presença de vocês vai fazer a diferença. Vocês serão aqueles que trarão para o planeta Terra um novo sentido. Você fala assim: mas Rabino, nós somos tudo isso? Deveríamos ser. Com a nossa conduta, com o nosso caráter, com o nosso dia a dia, com a nossa unção. Isso vai acabar onde? No último ponto, que é a obediência. Se eu e você formos pessoas obedientes ao Eterno, nós vamos abrir a boca e qualquer coisa pode acontecer. E você vai perceber que Jacó aqui tem um relacionamento tão íntimo com o Eterno, que o Eterno dá um sonho para ele e mostra Yeshua no alto da escada, dizendo o seguinte: eu vou estar contigo,
Não se preocupe, porque por onde você for, eu vou estar contigo. E o interessante é que essa profecia não se cumpriu só nele, se estendeu às suas gerações futuras. Hoje, por onde nós andamos, o Senhor está conosco através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E olha que coisa tremenda. Yaakov reconhece que aquele lugar é a casa de El, chamado Beit El em hebraico. E ele diz o seguinte: esta é a porta dos céus. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Nós podemos entrar num lugar onde nós possamos sentir a presença do Eterno, a unção do Ruach HaKodesh, a glória fluindo naquele lugar, como se ali tivesse um portal aberto para a eternidade. São poucos os lugares que a gente sente isso, mas ainda existem lugares nos quais nós podemos ir, e a presença do Eterno ela é muito real na nossa vida. É o local que faz isso? Não. São as pessoas que estão ali. São pessoas de oração, pessoas que são obedientes, pessoas que têm um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que ali a presença vem. Isso é lindo, isso é algo fantástico. E uma coisa interessante, que quando Yaakov acorda daquele sonho, ele diz o seguinte, Gênesis 28, do 20 ao 22, Yaakov fez um voto, dizendo, se Elohim for comigo, 1, me guardar nessa viagem que faço, 2, me der pão para comer, 3, vestes para vestir, 4, e em paz eu tornar à casa de meu pai, o Eterno me será por Elohim, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de El. Veja que é como se ele estivesse simbolicamente lançando a pedra fundamental do Beit HaMikdash, porque ali seria a casa do Eterno. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gente, isso aqui é muito tremendo. Ele fez 5 coisas que ele falou com o Eterno. E ele falou sobre a construção da casa do Eterno ali, profetizando algo que iria acontecer futuramente através de Salomão. Mas ele já aqui estava lançando espiritualmente a pedra fundamental para a construção do Beit HaMikdash. E o interessante é que ele fala em dar o dízimo. Dar o dízimo? Mas nós não tínhamos ainda Malaquias, não tínhamos o templo. Como que vai dar o dízimo? Interessante, irmãos, que Yaakov conhecia os segredos do sucesso. E dar o dízimo é um dos segredos do sucesso. Existem pessoas que são usadas por Satanás para dizer que hoje não precisa dar dízimo. E é engraçado, irmãos, que essas pessoas negam a validade das Escrituras. Elas negam aquilo que está escrito. Porque se o Senhor diz que é para fazer e ponto. Ninguém revogou nada. E Yeshua não revogou nenhum mandamento. E Yeshua não diz que agora a gente não precisa fazer mais nada. E é tão impressionante isso, irmãos, que as pessoas hoje, eles não estudam. Ninguém, sabe, se preocupa em fazer um curso, em fazer alguma coisa, mas se julgam doutores, com condições, inclusive, de dizer o que foi revogado e o que está valendo. São leitores ocasionais até da Bíblia, o que é diferente de ser um estudante, o que é diferente de ser um pesquisador. Mas essas pessoas leem e simplesmente, agora tem que ser assim. Eu interpreto desse jeito. Como é que a gente interpreta então as palavras de Yeshua quando ele diz assim, Mateus 5, 17 ao 19? Não cuideis
que vim abrogar a Torá ou os profetas. Não vim abrogá-los, mas cumpri-los. Ou seja, eu vim cumprir a Torá e os profetas. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, e eu quero abrir um parêntese aqui, porque o céu ainda está aqui em cima da minha cabeça e a terra ainda está debaixo dos meus pés, então essa palavra ainda está valendo. Nenhum J ou tio se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido, ou seja, nada vai passar até que tudo seja cumprido. Preste atenção nesse último versículo. De maneira que qualquer um que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado de um menor no poder soberano dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no poder soberano dos céus. Então aqui, nesses 3 versículos, nós temos condensados alguns ensinos importantíssimos. Primeiro, Yeshua não revogou nada, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Shaul diz que ele obedeceu a tal ponto até morrer pregado numa estaca de execução. Ele levou a obediência a cabo. Como que alguém tem coragem de abrir a boca para dizer que alguma coisa foi abolida, que não é mais assim? Outra coisa, tudo isso precisa se cumprir, porque os céus e a terra ainda estão aqui. Os céus e a terra foram tomados na Torá por testemunhas. Então, os céus e a terra testemunham aquilo que aquelas pessoas estão fazendo, se estão obedecendo ou desobedecendo. E essas pessoas que ensinam que não tem que fazer, que não tem que obedecer, que não precisa porque já acabou, por esse texto da Brit Hadashah parece que elas vão ser salvas. Mas vai ser só salvação, mais nada, vão ser pequenos lá no poder soberano de Elohim. Mas Yeshua diz assim, aquele porém que os cumpre, que vive e ensina outros a viverem, será grande. Rabino, então a gente tem que obedecer e ensinar os outros para ser grande? É o que diz Yeshua. Não foi eu que escrevi esse texto aqui não. Só estou mostrando para você que quando Jacob fala sobre isso, ele está fazendo um voto ao Eterno, a não ser que ele fosse tolo. O que eu não acredito. Porque ele dá origem às 12 tribos de Israel. Ele tem no seu nome uma peça muito importante, que ele é o calcanhar do Eterno. Ele é a fraqueza do Eterno. Rabino, o Eterno tem fraqueza? Tem. A fraqueza do Eterno é Israel. Você quer ver o Eterno ficar irado? Fala alguma coisa contra o Israel, contra os judeus ou contra um crente em Yeshua, o Eterno fica irado. Agora, você quer ver o Eterno ficar feliz? Abençoa Israel, abençoa um judeu ou abençoa um servo de Yeshua. O Eterno fica feliz. E em contrapartida ele faz algo por aquela pessoa. Mas aqui, o texto da Torá que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ele fala que Jacob fez esse voto para que ele pudesse então retornar em paz. Veja que ele sabia que ele iria voltar. Não sabia como, mas sabia que ele voltaria. Por que que ele tinha essa certeza, irmãos? Pelo relacionamento que Jacob tinha com o Eterno. Ele não ia morrer onde ele estava indo, na casa do tio, ele não iria morrer em Harã. Ele iria retornar para a casa do seu pai, porque aquela terra ali é a terra que foi dada a ele e a sua descendência perpetuamente. Então isso a gente precisa entender. Ele tem esse sonho na terra de Israel, na terra que o Eterno disse que daria a ele para sempre.
Então, o sonho dele, além de ser profético, é um sonho que determina aquilo que o Eterno vai fazer. Naquele lugar, ali é um lugar de milagres, ali é um lugar onde o Eterno abre visões, ali é onde o Eterno vem sobre a vida do seu povo. Não é à toa que os judeus em Israel conseguem alcançar tanto sucesso com uma terra tão diminuta e às vezes com tão poucos recursos. No deserto eles conseguem fazer coisas inomináveis. Na área de tecnologia são os melhores. É porque eles estudam muito, Rabino. Estudam, sim. Eles estudam o Talmud, a Halahá, o Midrash, a Gemara, a Kabbalah. Não, Rabino, eles estudam tecnologia. Não, não. Eles estudam isso primeiro para depois estudar tecnologia. Você sabia que tudo que tem sido inventado hoje está no Talmud? Você sabia que as coisas que estão acontecendo hoje já foram profetizadas anteriormente fora da própria Bíblia, nos escritos rabínicos? Essa questão que eu acabei de ler para você agora, sobre a escada de Yaakov, está dentro da tradição rabínica. E você entende que os nossos sábios eles têm muito conhecimento. Os melhores são eles, aqueles jovens que vão para Yeshivá, para estudar a Torá. E depois eles se tornam grandes profissionais. Então, para me encerrar, Yeshua disse assim: mas buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Yeshua estava dizendo com essas palavras? Busquem estudar a minha palavra. Busquem estudar aquilo que traz interpretação correta para a minha palavra, que são os escritos judaicos. E você vai se aperfeiçoar, você vai ser o melhor em tudo. Isso, irmãos, é realidade, isso não é ficção. Isso é o que está acontecendo no mundo. Os maiores ganhadores de prêmio Nobel são todos judeus. Ou judeus residentes da terra de Israel, ou descendentes de judeus espalhados pelo mundo. Mas o nosso povo é o melhor em tudo. Me desculpe dizer isso, mas nós somos os melhores. Baruch Hashem. E isso, irmãos, mostra pra gente o seguinte: tem um princípio. Você quer ser o melhor, estude a palavra com afinco. Invista o seu tempo em estudar a palavra. Aí depois você vai estudar matemática, economia, você vai estudar história, geografia, você vai estudar línguas, você vai estudar engenharia, você vai estudar tecnologia, você vai ser o melhor. Mas faça as coisas do Senhor em primeiro lugar. E depois Ele vai acrescentar a você. Assim como Yaakov, antes de ir para a terra, para o destino que ele precisava, ele teve um encontro com o Senhor através da Sulam de Yaakov, através da escada de Yaakov. Permita-se ter esse encontro com o Senhor antes de você ir para o seu campo profissional, antes de você fazer com que o seu ministério se cumpra, antes de você iniciar a sua família. Permita-se ter esse encontro com Ele, para que Ele possa então iluminar os teus olhos, trazer uma nova revelação para você e te colocar num caminho onde você será de fato melhor. E Yaakov vai para a casa do seu tio, ele é enganado várias vezes e mesmo assim ele enriquece, porque ele recebe do Eterno uma estratégia infalível e ele tem sucesso. Quem são as maiores pessoas que têm sucesso hoje? Os mais espertos? Não. Aqueles que têm uma proximidade maior com o Eterno. O Eterno então diz: faça isso assim, assado, e a pessoa vai fazendo e vai dando certo, daqui a pouco ela pega e está rica. E eu estou falando isso para você, não para você ficar rico, mas para você se aproximar mais do Hakadosh Baruch Hu, do Santo, bendito seja Ele, para que Ele possa te honrar e te colocar numa posição privilegiada. Mas o objetivo não é a riqueza, o objetivo é esse contato com o Eterno. Permita que os céus se abram sobre a sua cabeça e haja uma escada subindo aos céus e você possa ter esse contato tão íntimo com o Eterno através do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite o vídeo aí
e clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E eu vou te ver no nosso próximo vídeo. Não perca! Fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Divulgue, ajude a gente a divulgar esse trabalho. Um beijo no seu coração.